Fala galera ligada no Esporte News Mundo, meu nome é João Vitor Castanheira, eu sou editor do portal, estou aqui com o Felipe Pardella, setorista do Fluminense no Esporte News Mundo, e com o Gabriel Farelli, setorista do Flamengo no Esporte News Mundo. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo, dessa série de 2 jogos, que vai decidir a final do Cariocão 2020. Fica com a gente nessa. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês seguirem o Esporte News Mundo nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. E também seguir a gente, ativar o sininho, que você vai ficar por dentro de todas as informações do esporte. Tem vídeo novo praticamente todo dia, toda semana a gente faz uma série de análises de todos os jogos, de todos os times. A gente tem setoristas em todos os cantos do país, então fica com a gente. Primeiro vou começar com o Felipe Bardella. O Fluminense, no primeiro jogo, mostrou um ímpeto que ainda não tinha mostrado no pós-quarentena. Na minha opinião, eu acho que da maioria dos torcedores foi a melhor partida do Fluminense em relação à final da Taça Rio, claro. Foi a melhor partida do Fluminense desde a volta dos jogos. Claro que os fatores externos entraram em campo e o Fluminense levou aquela gana para dentro de campo, por tudo que aconteceu fora de campo que a gente sabe. O que você acha que o Odair pode fazer para repetir esse ímpeto, essa gana do Fluminense, colocar de novo dentro de campo? E se você acha que ele pode surpreender o Jorge Jesus em algum sentido, uma vez que o Jorge Jesus com certeza está esperando que ele repita a escalação. Claro, fora o Nino, que não vai poder jogar, que está fora das 2 partidas, que para mim foi o melhor jogador do Fluminense desde a volta. O que você acha que o Fluminense vai fazer para reforçar do Nino e como você acha que o Odair vai manter esse ímpeto do Fluminense lá no alto? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, Gabriel, João e todo mundo que está acompanhando. Essa perda do Nino foi um golpe bem duro, cara, porque o Nino, como você falou, tá jogando muito, muito. Jogou demais contra o Flamengo, jogou bem contra o Botafogo também. E quando eu vi que ele tá machucado, eu falei, agora o Daí vai ter que quebrar a cabeça aí. Acho que vai entrar o Digão, né, naturalmente, jogador experiente, vai fazer dupla ali com o Matheus Ferraz, que fez outra também partidaça contra o Flamengo, salvou bola até em cima da linha. Parecia até que o Muriel tinha defendido a bola, tive que voltar para ver quem foi que tirou aquela bola e foi ele. Acho que jogou muito bem. Foi bom o Fluminense esse título e do jeito que foi, porque deu para ver que o Flamengo é um bicho-papão, é difícil ganhar no Flamengo, mas não é possível. Dá para ganhar, né? Tava 1-0 até ali os 30 do segundo tempo, dava até para ter terminado 1-0 também. Então acho que o Daí tem assim, gente, a gente tem o que é preciso para ganhar no Flamengo. A gente viu isso na quarta-feira, entendeu? Mesmo sem o Fred, sem o Ganso, eles foram lá e ganharam. Agora que tá sem o Nino. Então, vai ter que botar o Digão ali na zaga, que não passa a mesma confiança, que o Nino sai jogando melhor, né, do que ele. O Nino tem um esporte assim, tá jogando bonito. Eu gosto muito desse jogador. E vai ter que trabalhar com essas peças que tem ali. O Evanilson, pra mim, tá no melhor momento do Fred, né? O Fred tá machucado, nem vai poder jogar mais. Mesmo se ele tivesse disposto para jogar, acho que preferiria ir de Evanilson também. E acho que o Fluminense tem o que precisa para ganhar do Flamengo. O Odair conseguiu mostrar isso na quarta-feira e com certeza isso vai pesar para o Flamengo também. Jorge Jesus vai falar, olha lá, esse time aí não é bobo não. O Flamengo jogou muito preguiçosamente na quarta-feira e duvido bastante que eles vão repetir essa atuação. Farelli, fazendo a mesma pergunta para você agora. O Flamengo, eu acho que apresentou o pior desempenho dele no ano contra o Fluminense. Entrou em campo numa postura um pouco apática, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada. O que você acha que o Jorge Jesus é um técnico que a gente conhece, que tem várias cartas na manga? O que você acha que ele vai fazer de diferente para motivar o Flamengo, para colocar outro Flamengo em campo e mostrar o futebol que o Brasil aprendeu a ver do Flamengo? Boa tarde, galera ligada no Esporte News Mundo. Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe. Eu acho que teve 2 pontos chaves principais que a gente costuma ver no Flamengo normalmente e nós não vimos no último jogo. Primeiro é a intensidade. O Flamengo foi um time preguiçoso, foi um time disperso, foi um time que parecia não estar ali para o jogo. Não sei se pode ter sido caso de arrogância, como alguns falam, se não levou a sério, não respeitou o Fluminense como o Fluminense deveria ser respeitado, mas foi um time que não teve a intensidade que costuma ter. E o Jorge Jesus precisa pensar numa alternativa para o time. Eu acho que o Fluminense foi muito inteligente, junto com o Odair Helma, com a comissão técnica, de anular os pontos fortes do ataque do Flamengo, que são a jogada dos laterais com os pontas direitas. No caso, Everton Ribeiro com o Rafinha e o Bruno Henrique com o Felipe Luiz pela esquerda. Costumam sair muita jogada pelas pontas do Flamengo e o Odair Helma foi muito inteligente em anular isso. E eu senti o Flamengo muito sem opção. O Flamengo insistiu, bateu na defesa do Fluminense várias vezes, parecia um time sem criatividade.
Eu acho que o Jorge Jesus tem que pensar numa alternativa se o Fluminense vier com a mesma estratégia, que é uma estratégia inteligente, anulou os pontos fortes do ataque do Flamengo. Precisa pensar numa alternativa se por acaso o Odair Helman vier com a mesma estratégia. Tentar jogar a bola mais pro meio, tentar rodar mais, ser um time mais intenso. O toque de bola do Flamengo estava muito preguiçoso. O Flamengo é um time que se movimenta muito. Então, o time... E isso, a parte da movimentação, eu digo desde o meio de campo. O Arão também estava... A ligação do meio de campo para o ataque não estava legal. O time estava muito devagar. Não estava com a mesma intensidade que costuma ter. Então, eu acho que são duas coisas que o Jorge Jesus precisa trabalhar bem pro próximo jogo, se o Flamengo quiser pensar numa vitória. Valério, continuando com você. A gente tem o Gerson no meio-campo, que é um jogador que voltou a despertar o interesse da Europa agora no início da temporada. Falou-se de uma transferência ao Chelsea ou ao Tottenham, acabou não chegando. Mas claro que são dois Gersons muito diferentes, aquele que começou no Fluminense e aquele que começou que agora voltou para o Flamengo. Eu queria saber por que o Gerson não mostra o mesmo poder de articulação em jogos tão grandes. Ele sempre acaba substituído. Na Libertadores foi assim, no Carioca foi assim. O que acontece com o Gerson em decisões? O que você acha que o Jorge Jesus passa pela cabeça do Jorge Jesus? Você acha que a importância do Diego acaba sobrepondo a importância do Gerson nesses jogos grandes? O que você acha que acontece com esse jogador nesses jogos maiores? Olha, o Gerson, particularmente, foi um jogador que me surpreendeu muito desde quando voltou. Eu não vou dizer que o Gerson foi uma enganação ou algo assim, como costuma dizer, mas o Gerson, que voltou da Europa, se mostrou um jogador muito mais polivalente, visto que o ano passado ele jogou em diversas posições de meio de campo. Parece que é um jogador mais inteligente taticamente, não é só mais aquele jogador driblador, arisco, que a gente vê muito surgindo aqui nos times do Brasil. Ele se tornou um jogador mais inteligente e conseguiu alinhar a inteligência com a técnica que ele já tinha, que foi lapidada desde Xerém e tudo mais. Então, eu acho que ele evoluiu nesse ponto. Juntou a inteligência tática com a habilidade que ele já tinha. Sobre essa parte de ser substituído nos dois jogos, eu acho que dá para dividir um pouco o 2019 com o 2020. A gente pode lembrar que em 2019 ele veio de uma temporada europeia. Ele praticamente não teve férias. Ele jogou a temporada europeia e veio para o Flamengo. E chegou no meio do ano emendando aquela sequência de jogos que é praticamente a parte que funila aqui no Brasil, né? Que entra julho com agosto e entrou Brasileiro, Libertadores. Então o Gerson não teve férias e foi uma sequência muito desgastante. Se você ver, tem a imagem da Libertadores, a hora que ele sai, que ele é substituído pelo Diego, ele sai mancando muito. Ele praticamente não consegue andar. Com um final de temporada muito desgastante, porque ele chegou já vestindo a titularidade, já chegou já jogando praticamente 90 minutos, praticamente todo o jogo. Então ele não teve férias, teve uma sequência muito desgastante. Então eu entendi muito o ano passado. O fato dos jogos decisivos ele ter sido substituído, alguns jogos poupados, se eu não me engano ele teve uma lesãozinha de poucos jogos, que desfalcou o Flamengo em poucos jogos ano passado. Agora, em 2020, eu confesso que eu não sei. É uma pergunta que a gente está se fazendo. E agora tem um problema. O Mister agora não pensa duas vezes antes de tirar ele. Não por implicância ou qualquer outra coisa, porque agora as opções do Flamengo esse ano são melhores que a do ano passado. Ano passado, praticamente, a opção era o Pires da Mota. Então, até ele tá mancando em campo, enquanto tivesse, o Mister segurava. Agora tem o Diego, que o Mister viu que é uma boa opção pro lugar dele. Tem o Thiago Maia, que chegou esse ano. Então as opções são maiores. O Gerson ainda é um jogador muito importante, mas ainda está faltando, tirando a Recopa Sul-Americana, está faltando uma atuação dele de destaque num grande jogo. Não sei se é físico, se é algo que pode ser trabalhado do físico dele, mas é um fator em 2020 ainda para ser respondido. Esbardella, o Odair Helman é muito questionado quanto às substituições. Os torcedores muitas vezes não gostam das mexidas dele no segundo tempo, não entendem aonde ele quer chegar. O que você acha que ele pode fazer nesse segundo tempo da primeira partida do Carioca? Quais são as opções dele? O que ele pode fazer para surpreender o Jorge Jesus e até para não deixar o Flamengo crescer em uma eventual vitória parcial do Fluminense no primeiro tempo? O Odair, agora que estão sendo 5 substituições por jogo, né? Ele costuma fazer, acho que ele fez as 5 em todos os jogos talvez. Mas aí o Fluminense vai lá e sofre com as lesões, né? Já perdeu o Henrique, que acabou voltando pro Cruzeiro, aí perde o Nino machucado, o Fred, o Ganso. Então vai ficando com menos opções, né? Aí se você olha o banco do Flamengo, que o Gabriel tava falando ali, ano passado tinha Pires da Mota, mas hoje tem o Thiago Maia. Se você olha pro banco do Fluminense, não tem o mesmo nível do time titular. Então ele tem que ser criativo ali. Ele tem o Fernando Pacheco, né? Que entra, dá uma velocidadezinha ali pro time, mas ainda falta alguma coisa assim para ele. O Araújo também, o Michel. Acho que o Michel foi o que perdeu o pênalti, não foi? Que o Diego Alves defendeu, foi na trave? Isso.
Ele também muito jovem, né? Tem o Miguel, que é garoto, que pô, tem muita bola, mas é muito baixinho ainda, tá um jogador muito fraco fisicamente mesmo, né? Tá precisando crescer um pouco. Mas é uma opção, né, para tentar surpreender. Ele tem habilidade, já fez alguns gols pelo Fluminense, se eu não me engano. E Caio Paulista, né, para entrar no lugar ali na centroavância do time. Ele quase fez um gol contra o Flamengo. Mas não é um elenco muito recheado, não. Então o Odair vai ter trabalho, sim. Se o primeiro tempo terminar, por exemplo, o Flamengo vencendo e ele tiver que fazer alguma mudança, o torcedor do Fluminense vai olhar e falar, putz, caramba, a gente não tem tanta opção boa. Mas pode ser que o Fernando Araújo, o Michel Araújo entre, o Fernando Pacheco também, e acaba fazendo algum tipo de jogada ali pro Evanilson, pro Marcos Paulo, que são bons jogadores. E eu também não entendi por que o Marcos Paulo não jogou contra o Botafogo, uma pergunta que eu estou me fazendo até agora. Mas, enfim, o Fluminense passou e aí depois ele jogou contra o Flamengo, jogou muito bem também, eu acho. Fez um papel bem importante ali, junto com o Evanilson. Então, o Fluminense é muito pouca opção ali pro segundo tempo, mas vamos ver como é que vai estar o jogo ali, a leitura do Odair na hora. Acho que tem como surpreender, mas é difícil, porque os elencos são muito... Né? O Flamengo é muito melhor, o time do Flamengo é muito melhor. Agora a gente vai fazer um quadrozinho que eu bolei aqui agora, que é o ponto fraco e ponto forte. Eu quero que vocês, em poucas palavras, falem um ponto fraco e um ponto forte de cada time. Primeiro, Farelli, um ponto fraco do Flamengo para essa decisão. Olha, um ponto fraco do Flamengo, principalmente que eu tenho reparado nos jogos mais quentes, jogos mais decisivos, é o emocional. O Flamengo tem jogadores muito talentosos, mas que psicologicamente não são muito seguros. O Gabigol é um mau exemplo, eu me surpreendi, eu estava conversando com alguns amigos, eu falei, cara, o Flamengo estava tão apático no último jogo que o Gabigol nem cartão tomou. Geralmente clássico, ele sempre arruma uma confusão, sempre tem uma treta. O Bruno Henrique também é um jogador que costuma ser muito estável psicologicamente, já teve casos dele no Santos de cuspir em outro jogador. O Rafinha é um cara que em todos os clássicos sempre tem uma confusão com o nome dele. É um jogador que tem até passado do ponto em algumas provocações. Tem passado do ponto em algumas provocações. Então o Flamengo é um time muito com a proporcionalidade que é um time talentoso, é um time muito estável emocionalmente. Então acho que é um ponto que pode atrapalhar e pode ser considerado um ponto fraco do Flamengo, sim. E agora o ponto forte. Um ponto forte do Flamengo, o ponto mais forte. O ponto forte do Flamengo, eu acho que o nível dos jogadores é um nível um pouco alto, então o Flamengo tem o dom de decidir jogos até quando joga mal. O Flamengo, às vezes, já teve muitos jogos ano passado que o Flamengo não estava jogando bem, às vezes até sendo pressionado, mas é um passe do Arrascaeta que pode decidir um jogo, um chute do Gabriel de fora da área, um lançamento do Gerson. É um time muito talentoso que pode ganhar partidas e pode vencer jogos, mesmo quando o elenco não está num grande dia. Um passe decisivo, um cruzamento, é um time que, num piscar de olhos, pode virar o jogo, ou pode ganhar. Eu lembro muito bem do jogo contra o Corinthians ano passado no Brasileiro, no Maracanã. O Corinthians pressionava, o Flamengo achou 1-0, o Corinthians ainda estava atordoado, o Gerson deu um lançamento, o Bruno Henrique fez 2-0. Então, em 5 minutos, 3 minutos, o Corinthians piscou. A final da Libertadores é um bom exemplo. O Flamengo estava entregue, era um time que estava praticamente já desanimado, e o Flamengo virou o jogo em 3 minutos. Então é um time com um talento muito alto, que pode virar e vencer um jogo mesmo quando não está num grande dia. Paris Bardella, para essa decisão, um ponto fraco do Fluminense. Um ponto fraco do Fluminense, eu acho que eu vou ter que botar o ataque aí. Apesar de eu não gostar muito de ficar criticando o fato do Fluminense não ter feito gols, fez um apenas em 4 jogos, né, o gol do Gilberto, mas são 2 jogos. Se fosse só um, tudo bem, porque poderia terminar 1-0, pênalti, 1-1, que nem foi no jogo. Mas sendo 2 jogos, o Fluminense vai ter que fazer gol. Então ele vai ter que aprimorar ali no ataque. Evanilson e o Marcos Paulo vão ter que caprichar, ter que jogar no limite deles. E o Nenê, também muito importante, né? Vai ter que caprichar ali na bola parada, que a bola parada dele é muito perigosa, né? A gente sabe. E esse é o ponto fraco do Fluminense. E agora o ponto mais forte do Fluminense para essa decisão. Eu vou botar a raça dos jogadores, porque deu para ver no olhar de cada um ali no jogo na quarta-feira que eles não vão entregar esse título de mão beijada, não. O Flamengo tem um time melhor, isso é algo que todo mundo sabe. Eles mesmos devem saber disso, né? O Flamengo não ganhou o Brasileirão e Libertadores ano passado à toa, né? Do jeito que ganhou.
Então, mas no futebol são 11 contra 11, né? Então pode ter um dia que o Flamengo não esteja tão bem, os jogadores estejam meio mal, assim, como foi na quarta, né? Não sei se foi displicência ou se eles preferiam ter um final de estadual, né, para ter mais 2 jogos, não sei. Mas a raça que os jogadores fluminenses demonstraram ali contra o Flamengo, acho que é o que o torcedor está se apegando aí para acreditar no título. Os jogadores estão com muita raça. O Hudson é um jogador que, cara, deu a vida ali no campo. Eu sou fã, virei fã do Hudson, agora que ele foi pro Fluminense, jogou muito bem, tá jogando muito bem. E eles não vão deixar barato, não, velho. Eles vão, se for necessário sangrar ali, eles vão deixar o sangue no campo, com certeza. Legal, gente. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Agradeço, Bardella, agradeço, Farelli, pelo tempo de vocês. Vocês que estão aí, comentem, deixem comentários, sugestões para o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer para o canal. E um abraço do Esporte News Mundo para vocês. Um abraço.